Olá, comparte! Hoje estamos estreando a playlist dos tutoriais do canal Aventuras por Ventura. Pois como eu já comentei contigo nesse vídeo, eu achei melhor segmentar a nossa conversa para que você aproveite mais ainda este nosso encontro. Nesta parte do nosso canal, você verá como eu me preparei para vivenciar uma nova realidade de vida, bem como eu superei os desafios estruturais para viver com conforto e segurança estas aventuras. Hoje eu vou compartilhar contigo como é que eu transformei uma bicicleta de parque em uma bike de estrada, gastando muito pouco dinheiro. Por isso, senta que lá vem a história! Uma ferramenta muito importante para podermos viajar de bicicleta, por mais incrível que pareça, é a própria bicicleta. E será sobre ela que eu irei conversar contigo hoje. Muito bem, eu tenho uma bicicleta bastante simples e vou lhe apresentar ela agora. Esta é a Carol, minha bike, que utilizo para me locomover por boa parte da cidade. Quando eu comecei a estudar sobre cicloviagens, acabei percebendo que a Carol ainda precisava de muitos ajustes para ficar pronta para esse novo desafio, pois decidi que iria viajar de Curitiba até Guaraqueçaba de bicicleta, indo e voltando pela Estrada da Graciosa, ou seja, um percurso de quase 400 km pelos mais variados tipos de estrada, indo do asfalto, passando pelos paralelepípedos e chegando a uma estrada de terra cheia de pedras e pedregulho. Tendo o objetivo e o destino traçado, eu comecei a me movimentar para elaborar as ações necessárias para colocar a Carol pronta para ser o instrumento dessa aventura. Agora vamos começar a conhecer a Carol em detalhes e observar a sua metamorfose para que ela se transformasse na rainha da estrada. Bem, a Carol é uma Caloi Terra, bicicleta projetada para se pedalar pelos parques e ruas da cidade. Porém, o seu quadro é de aço, o que lhe confere uma boa resistência. Vamos começar pelo pneu traseiro, pois este é um ótimo pneu chinês da marca CXT Tires, que entre os vendedores de bicicletaria é chamado de Chico P, o qual eu recomendo, já que é muito resistente e o seu desgaste é muito baixo. Acredite se quiser, mas ele foi trocado ainda quando eu estava com a Carol pela primeira vez, pois os pneus originais da Caloi se gastaram e ele se manteve quase novo, mesmo estando na roda traseira, que possui um desgaste muito maior do que estão na roda dianteira. O pneu dianteiro era este, porém eu também troquei por um CXT Tires, pois como eu já disse, gostei muito da resistência e durabilidade desses pneus, pois são muito difíceis de furar e duram por uma grande quilometragem. Aqui podemos ver o meu pote de água, o qual é de bom tamanho e por muito poucas vezes nos meus percursos pela cidade eu precisei encher ele novamente. As coroas da Caloi Terra são 3 e achei melhor não mexer nelas, apesar de alguns especialistas afirmarem que é melhor ter apenas 2. Porém, como elas já estavam instaladas e eu as utilizo também na cidade, acabei achando melhor se deixar quieta esta questão. O meu jogo de catraca e corrente também havia sido substituído, quando a Carol ainda estava comigo pela primeira vez e hoje ela possui uma catraca da Shimano, a qual dispensa apresentações. Os meus freios são V-Brake, pois acredito que sejam os mais indicados, já que a sua manutenção e reparo é simples e não causa cobiça de ninguém, sendo que estes ainda são bem funcionais para quem não tem pressa de chegar ao seu destino. O meu selim é original da Caloi e para mim este é bem confortável, porém é bem impossível que eu o troque no futuro, pois quero ver se encontro um selim um pouco mais confortável para viajar. Este era o velho painel de controle da Carol, onde podemos observar o meu antigo e simples retrovisor, uma lanterna e o velocímetro, o qual registra a hora, distância percorrida, velocidade máxima, velocidade média, tempo de pedal e odômetro. É um bom velocímetro, pois apesar de simples, me fornece quase todas as informações que eu preciso para fazer um pedal. Uma das coisas que eu busquei manter como propósito quando estava equipando a Carol para a estrada foi manter a sua simplicidade estética e funcional, pois quanto mais simples ela estiver, menor serão as chances de eu ter problemas com ela.
Dessa forma, eu rodava por Curitiba com a Carol, até que apareceu a ideia de viajar de bike e assim comecei as minhas pesquisas sobre a melhor forma de fixar as bagagens na bicicleta e quais seriam as melhores opções para transformar a Carol urbana na rainha da estrada. Depois de aprender algumas noções básicas de manutenção e conserto de bicicletas pelo YouTube com Maurício da Ciclijames e conversar bastante sobre acessórios com o Lucas e o Michael da Ciclijame, finalmente eu comecei a equipar a bike. O primeiro acessório que eu coloquei, focado nas futuras viagens, foi a troca do antigo e simples retrovisor. Outra coisa que eu descobri ser fundamental para se fazer uma boa viagem era se ter um bom conjunto de bagageiros. Por isso, me dediquei a pesquisar profundamente sobre bagageiros no YouTube e acabei descobrindo quais seriam os melhores tipos e modelos de bagageiros para colocar na Carol. Assim, acabei comprando esse de ferro maciço em formato em V na Ciclijam, pois aprendi que estes eram os mais resistentes e que suportavam um peso superior a 50 kg. Como já estava com o meu destino pré-determinado e sabia que pegaria estradas bastante pesadas, as quais comprometeriam ainda mais as rodas da Carol com o peso das bagagens, eu resolvi que seria mais interessante trocá-las por rodas aero, pois essas são mais resistentes e correriam um risco menor de ter os raios quebrando durante o percurso, posto que já vinha tendo problemas com os raios das rodas antigas, as quais estavam quebrando quando eu colocava um pouco mais de peso no bagageiro novo. Passado um tempo, assim ficou o meu painel de controle. Enquanto eu equipava a bike, eu continuava tendo problemas na sua manutenção, pois algumas peças iam se mostrando fracas para carregar o peso das bagagens e acabei tendo que trocar o pezinho de apoio da Carol, pois este não aguentou. Aqui eu quero fazer uma parte, pois por vezes, mesmo que você saiba qual a melhor solução para o problema que você está tendo, o mercado por muitas vezes não possui exatamente a peça que você precisa. Por isso, você precisa ser criativo e fazer você mesmo o artefato que você necessita. Foi isso que aconteceu no tocante ao pezinho da Carol, pois depois de muito procurar, não achei um suporte no modelo que eu queria e quando achava, este não se instalava de forma adequada na bicicleta. Assim, acabei criando outra solução para o problema, o qual também te contarei no futuro, quando estiver falando sobre as bagagens. É muito importante eu te contar que quando eu cheguei nesse nível preparatório da viagem, a qual não envolve apenas equipar a Carol, mas também viver outros desafios que me obrigaram a ser muito criativo, eu já comecei a me sentir em plena viagem, muito antes sequer de colocar o pé na estrada. Enquanto tudo isso acontecia, a Carol lentamente sofria uma profunda metamorfose. Como eu já comentei contigo, enquanto eu equipava a Carol, eu também estava pesquisando, estudando e testando os equipamentos que eu necessitaria levar comigo para realizar essa viagem de uma forma mais confortável. Entretanto, uma situação que estava se desenhando e me exigindo muita criatividade era a questão de se levar mais de 35 kg de bagagem em uma bicicleta de forma segura e confortável por um percurso tão longo e repleto de obstáculos. Assim surgiu o desafio da elaboração dos alforjes e dos seus respectivos suportes, já que após uma profunda pesquisa na internet e em algumas lojas daqui de Curitiba, percebi que os alforjes eram extremamente caros e os seus preços estavam fora da realidade. Assim, eu comecei a elaborar os meus próprios alforjes. Certamente essa foi uma das etapas mais difíceis dos preparativos para a viagem, pois tinha que jogar simultaneamente com os alforjes, os seus respectivos suportes e o bagageiro da Carol, o que me proporcionou muitas horas de estudos, reflexões, testes e fracassos. Aqui eu vou te contar apenas o que nos interessa nesse momento, já que nesse vídeo eu quero te mostrar como eu transformei uma bicicleta de parque em uma bike de viagem. Depois de muitos projetos, fracassos, testes, pesquisas e conversas, finalmente eu consegui alcançar o meu objetivo e montei esta peça que solucionou de forma eficaz o possível problema dos alforjes se enrolarem nas rodas da bike. Passado mais um tempo, finalmente a Carol ficou muito próxima dos objetivos que eu havia montado para lhe deixar pronta para encarar a estrada. Porém, apesar de estar quase pronta, ainda pretendo colocar ou fazer uma fita antifuro para os seus pneus
e reforçar os suportes que sustentam a cestinha que instalei nela, pois desta forma posso aumentar a sua capacidade de carga para além dos 5 quilos que ela suporta atualmente. Mas essa será outra conversa que teremos no futuro. Agora vamos ver a metamorfose que a Carol sofreu nesses últimos meses. Para finalizarmos a nossa conversa de hoje, eu quero te mostrar como ficou a Carol para enfrentarmos as escuras noites que nos esperam. Além de pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever e divulgar esse canal para as pessoas que, como você, gostam de uma boa aventura por ventura. Um abraço e até breve. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aí para a gente estar trocando uma ideia.